Fala pessoal do Conversas Sustentáveis, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui para mais um episódio do Conversas Sustentáveis. A gente está trazendo bastante conteúdo esse ano aí, voltado mais intrinsecamente de como a sustentabilidade tem gerado oportunidades, ligado à inovação, como é que melhora isso dentro das companhias. E hoje não vai ser diferente, então eu estou com a Lívia. A Lívia vai trazer um pouco da visão dela como executiva, das experiências que ela tem vivido dentro da carreira. E eu acho que a ideia é a gente aqui olhar como é que também vamos pautar essa questão da sustentabilidade nos negócios. E então, Lívia, eu quero, antes de mais nada, te agradecer pelo teu tempo, por estar aqui com a gente. E para a gente começar, antes de entrar no tema, né, do Conversas Sustentáveis ali, do episódio, quem é a Lívia? Como é que a Lívia trilhou essa carreira? O que te marcou para tu chegar na área de sustentabilidade e falar, pô, vou trabalhar com sustentabilidade? Foi algo que aconteceu ao natural ao longo da tua carreira ou foi algo, sei lá, antes mesmo tu já tinha uma visão sobre sustentabilidade? Pessoal, boa tarde, muito obrigada pelo convite. Bom, então quem é a Lívia? Eu tenho 35 anos, sou nova, mas a minha carreira, eu comecei muito cedo em áreas corporativas de sustentabilidade, desde quando eu me formei, e aí eu tenho como formação engenharia ambiental. E por quê, né? Por que eu fui, necessariamente você não precisa ter uma formação ali pautada nas questões ambientais para trabalhar, para trilhar sua carreira em sustentabilidade, não é necessário. Porém, eu fui para esse caminho porque eu sempre fui muito apaixonada por tudo relacionado à natureza. Então, toda a formação relacionada, toda a graduação relacionada ali à ecologia, geologia, me chamou sempre muita atenção e eu procurei ali uma formação que me pudesse trazer uma visão bem ampla e pragmática sobre as questões relacionadas a todo esse capital natural, a essa natureza, e como que eu teria as melhores ferramentas para influenciar diversos modelos de negócio. Então, na época, meus olhos brilharam para essa graduação, e eu não sabia muito bem ali ainda se eu trabalharia dentro de áreas de sustentabilidade corporativa. Eu sabia que eu queria trabalhar com a questão, com toda a agenda ambiental, e eu queria influenciar uma mudança em algum setor, em alguma organização, né? Então, era isso que eu tinha lá no início, e aí eu trilhei toda a minha carreira em sustentabilidades corporativas, e eu tenho muito orgulho dessa carreira, como eu montei ela, porque hoje eu consigo influenciar decisões, enfim, você consegue trazer para a mesa toda essa questão no mesmo peso, sabe? Então, eu sou apaixonada pela minha carreira, e eu falo que essa temática de sustentabilidade, além da minha carreira ser trilhada, né, em cima dela, é também no meu dia a dia. Então, são nas minhas escolhas, no meu estilo de vida, nos meus hábitos. Então, como profissional e pessoa, eu respiro esse tema e sou muito apaixonada pelo tema. Então, acho que tem muita coisa legal para trocar aqui com vocês. Muito bom. E dentro dessa questão que tu já veio, né? Acho que partiu já de ti. Uma das coisas que eu acabo encontrando bastante do pessoal de sustentabilidade é algo genuíno, né? Que a pessoa começou, ela se identificava, né, Uhum. que nem tu disse, perto da natureza. Eu sempre digo que a minha ida para a sustentabilidade foi muito estilo de vida. Eu tinha um estilo de Uhum. vida e eu falei, pô, não me encaixava no mercado. Eu digo que eu empreendi não foi porque eu queria ser um empreendedor. Eu nunca, na verdade, eu achava que eu ia ser atleta até uma parte da minha vida. E só que depois, quando eu fui para o mercado, eu fiquei, pô, mas isso não é o que eu acredito, como eu vejo o mundo. E então eu brinco que o empreendedorismo foi minha maneira de trazer para o mundo como eu gostaria que fosse, pelo menos, né? Como eu acho que a gente poderia guiar. E dentro disso, Legal. obviamente, tive diversos desafios, né? Que é a nossa pauta de hoje, né? Transformando desafios em oportunidades. O que assim, hoje, com a tua bagagem, com a tua experiência dentro de mercado, trabalhando dentro de grandes empresas, o que tu
enxerga que são alguns desafios? Como é que vocês contornaram isso? Isso aqui foi um baita desafio que a gente incorporou e usamos métodos que teve algum momento... Porque na sustentabilidade, hoje tem mais, né? Mas na grande maioria tu não tem um playbook, né, de como seguir, porque uma hora tu tá lidando, sei lá, numa indústria de transporte, depois, sei lá, tu tá no agro, então assim, não vai ter um playbook e ainda tamanho de empresas. O que tu pode compartilhar com nós, assim, de case real? Eu sempre tento trazer aqui no podcast a vida real mesmo, dia a dia, as dores que as empresas têm, porque eu brinco assim, todo mundo, mas isso aqui é lindo, a nossa empresa sempre foi, todo mundo tem desafio, né, e tudo é difícil de implementar. O que tu pode compartilhar com a gente sobre isso? Não, olha, muito legal. Eu acho que assim, o que eu pensei aqui pra gente? São vários, entre os diversos desafios que eu já passei nesses anos de carreira, eu gostaria de consolidar esses desafios numa única temática. O que eu trago aqui pra gente? O desafio relacionado à implantação de uma jornada de sustentabilidade numa empresa, sendo ela de qualquer setor, qualquer segmento e tamanhos, né? Eu acho que esse quando um profissional de sustentabilidade, ele vem para uma organização para implantar essa jornada do zero, né, e uma jornada muito séria, que você consegue mensurar os avanços, que você encontra ali os espaços para você trabalhar e divulgar e mensurar todos os avanços, eu vejo como algo muito desafiador, e eu sempre brinco, eu falo que não importa a sua experiência, a sua graduação, se você não tem paixão pelo tema, se você não é um entusiasta, se você não tem esse brilho nos olhos e uma resiliência, você deixa a pauta muito rápido. Por que eu falo isso? Essa é uma agenda muito de médio e longo prazo. A gente sabe que implantar jornadas de sustentabilidade em diferentes negócios, o resultado, muitas vezes, ele não é de curto prazo. Não é um resultado que você vai ter ali de forma imediata, né? A gente sabe que trazer sustentabilidade para o cerne ali do negócio, muitas vezes é cultural. Muitas vezes é você trocar processos que são feitos por anos, né, que tem um status quo ali por anos, e você tá provocando, pedindo para que aqueles departamentos, aqueles processos, considerem uma variável a mais, que é a variável ambiental e social, na tomada de decisão. E isso a gente sabe que existem resistências, existem obstáculos, né? Então, nessa jornada, o profissional de sustentabilidade, ele encontra outros profissionais que já se engajam rapidamente com o tema, porque entendem o propósito, gostam da causa, então é muito mais fácil trabalhar, mas ao mesmo tempo você tem profissionais que você precisa trazê-los para junto do seu desafio, né? Então, é uma jornada mais médio e longo prazo, então o profissional ele tem que ter essa resiliência, saber que os resultados não são imediatos, que faz parte do processo, e ao mesmo tempo, o principal executivo, todo board, ele precisa entender que resultados concisos e resultados sólidos não são imediatos. Se está vindo muito rápido, tem alguma coisa ali preocupante, né? Não dá, tem alguma coisa ali que você está maquiando para ser verdadeiro, para ser genuíno. Tudo tem um tempo de maturação ali. Então, eu até comento com o pessoal que, principalmente para quem é da sustentabilidade, eu digo, falar para convertido é fácil. É isso, é muito fácil. O nosso trabalho é super fácil. O problema tá falar em quem não é convertido, né? É isso. Vai ser um desafio, porque querendo ou não, é um desafio cultural e esse é um ponto que tu traz que eu acho é uma verdade, porque tu vai levar tempo para implementar uma cultura. Qualquer cultura numa empresa, ela demanda tempo. E quando a gente fala num tema que é sustentabilidade, é um tema que gera bastante debate, né? Porque, querendo ou não, ainda é uma pauta que a galera enxerga como um trade-off. Vou dizer que eu tenho a área de sustentabilidade para o mercado, mas... Um anexo, um anexo. Coisa... Eu brinco, imagina, que nem eu te
conversei contigo ali no off, pô, eu converso com executivos do Brasil e de fora, investidores, e é muito engraçado, porque assim, às vezes tu pega o pessoal da área de sustentabilidade que a galera não separa nem budget, assim, para eles, assim, pô, tu não tem... Nossa. Daí tem que puxar de um lado, puxar do outro para tentar fazer algum projeto, e isso mostra o quanto tu tá levando a sério a área, né? Porque daí tu vai vendo assim, pô, como é que tu quer que funcione se tu não tem nenhuma premissa para essa galera poder produzir alguma coisa? Ela vai ter que tirar o dinheiro da inovação, vai ter que tirar o dinheiro do marketing, então, assim, esse processo de cultura, como é que vocês trabalham hoje, ou qual foi a dificuldade de implementar essa questão de cultura? Porque cultura, é que nem tu falou, é dia a dia, né? E na minha visão, cultura ela tem que ser top-down. Tem que ser incorporado pela liderança. Eu não vou conseguir criar uma cultura na minha empresa saindo pelo cargo base, né? Pelo cargo de inicial. Vai ter que ser os donos, os C-levels, começando a agir dessa forma e cobrando ações, né? Como é que vocês trabalham isso, além de treinamento, sei lá, né? Não, perfeito. Uma das coisas que eu falo que eu uso muito, que me ajuda muito a trabalhar essa questão cultural, claro, além de todo pragmatismo, você sempre está batendo ali na tecla, ter esse apoio de C-level, quando o profissional, ele busca descobrir qual é o espaço que aquela organização que ele está representando, ela tem na sociedade. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vamos supor que a gente está trabalhando numa empresa de mobilidade, ou uma empresa de saúde, ou de bens de consumo. Como que aquelas empresas, por si só, por aqueles negócios existirem por si só, eles têm uma capacidade de influenciar positivamente nas agendas ambientais e sociais no meio externo? Ou seja, se eu sou uma empresa de mobilidade, eu consigo trabalhar para democratizar o acesso, para melhorar o acesso. Empresas de educação, mesma coisa. Como que eu consigo mudar o jogo da educação hoje aqui no Brasil com o meu negócio, pela existência dele, né? Então, que eu quero, como que eu quero tangibilizar isso? Ou seja, trabalhar com sustentabilidade. Claro, o básico é você mitigar os impactos e trabalhar para potencializar toda a geração de valor para todos os stakeholders. Ótimo. Mas o que eu quero dizer aqui, quando você enxerga o seu modelo de negócio como uma ferramenta de transformação, ou seja, eu estou gerando lucro, lucro é como se o lucro fosse um combustível para você continuar fazendo essa transformação no meio externo, ou seja, meu modelo de negócio, ele gera lucro, lucro é importante para a manutenção do negócio, né? Ok. Porém, o meu negócio na sociedade, ele está contribuindo para a transformação, para corrigir algum desequilíbrio que a gente tem no meio externo, ou seja, se eu sou uma empresa com base florestal, poxa, será que eu posso contribuir? Eu tenho força, eu tenho influência para contribuir para reflorestamento de terras. Eu trouxe o caso da mobilidade, da educação, porque eu acho que isso é a riqueza quando a gente fala em implantar sustentabilidades, ou seja, não é um checklist que você vai lá e você vai ticando, eu mitiguei esses impactos, eu potencializei esses outros impactos, mas o seu negócio existe e ele não gera e ele não entrega nada para o meio externo, né? É que nem você trabalhar em sustentabilidade em empresas que violam os princípios da sustentabilidade no mercado externo. Então, por exemplo, uma empresa que produz armas, por exemplo. Estou tentando aqui trazer a questão para a gente ficar aqui mais tangível, sabe? Quando você encontra o seu espaço e você consegue ver como o seu modelo de negócio ele influencia algo positivo nas agendas ambientais e sociais, você vende isso para a organização internamente, e as pessoas entendem que o trabalho delas é para sustentar um negócio, que esse negócio tenha força de mudar uma deficiência, de corrigir uma deficiência na sociedade, né? Minha visão aqui também, como empreendedor, eu sempre tentei usar muito desse storytelling, né? Quando a gente está... Eu sou oriundo do setor de energia,
empreendi até o final de 2022, e de 2015 a 22, onde a gente trabalhou em várias operações. O Conversa Sustentável já existia como podcast, hoje a gente, né, criou um ecossistema com educação totalmente grátis para as pessoas sobre sustentabilidade, e a gente tem uma visão que é justamente isso, o que a gente está criando e para quem que a gente está criando. Quando alguém me fala assim, eu estou fazendo para te ajudar, eu falo, cara, tu não está fazendo para me ajudar. De repente, tu não entendeu o que a gente está fazendo, não é para mim, tu não está entregando para o Wagner, embora eu seja o dono. É o que a gente está fazendo aqui dentro. É para quem? A nossa ideia é justamente isso. Eu sempre digo para quem está comigo, tu tem que te sentir pertencente do que a gente faz. Né? Porque é uma mudança que vai impactar a minha vida, a tua, dos teus filhos, né? É algo muito maior. E isso não significa simplesmente, né, que nem o Conversa Sustentável, tem uma linha educacional, tem uma série de coisas, mas para todos os negócios, né? Eu percebo que, principalmente essa geração que entra, tem muito um debate que essa geração não quer nada com nada, e eu digo que toda geração diz que a próxima é pior que a sua, né? Isso é todo natural. Porque meus irmãos mais velhos falam, mas tu não te divertiu como eu me divertia. E a minha geração fala que os mais novos não se divertiam como a gente. E a gente tem que entender que cada um tem a sua visão e sua forma de construir o mundo. E essa geração, tu engaja ela de forma diferente, né, do que tu engajaria, por exemplo, uma outra geração. Essa geração, eu brinco que já vem com um chipzinho instalado, de querer saber com quem que ele vai trabalhar e por que ele vai trabalhar nessa empresa. Um dos parceiros nossos, a gente estava falando sobre... A gente acaba, dentro do Conversa Sustentável, a gente criou um ecossistema que a gente disponibiliza educação, diagnóstico, sustentabilidade grátis, e a gente faz eventos no Brasil inteiro. E onde a gente reúne as principais marcas do país, e num dos eventos, a gente chama um parceiraço nosso, e ele foi o speaker desse evento, ele é o CFO da operação, vai ser o CEO agora brevemente, e a gente está falando sobre... Daí uma das perguntas do pessoal foi assim, o selo do Great Place to Work funciona? E aí ele falou, cara, para a galera 25 menos é super importante ter. A galera já mais velha já tem uma outra mentalidade de negócio, mas quem é 25 menos, ele se importa se a tua empresa está preocupada em ter certas metas de atender. Então, é justamente isso, eu acho que quando a gente vai falar de sustentabilidade, quando a gente vai falar de cultura, é como é que a gente vai atuar com todas as frentes, né? Como é que a gente vai engajar e fazer isso acontecer, né? E é isso. Eu gosto muito do movimento B, o movimento B Corp, né, o sistema B, porque ele é um movimento que conseguiu criar métricas para mensurar a transformação, a influência do negócio na sociedade. Disso que eu acabei de falar aqui, que eu trouxe aqui para a gente, né? Que é descobrir o espaço, descobrir como o meu modelo de negócio, ele pode corrigir essa desigualdade, esse desequilíbrio no mundo externo, né? Então, ele consegue medir isso muito bem, né? Além de todos os outros aspectos de sustentabilidade. Então, e é claro que ele te traz uma chancela, uma credibilidade sobre isso, né? Então, acho que entender como que a empresa devolve, né? Porque pensa, a empresa ela está consumindo diversos, eu chamo que até um termo meio técnico, mas ela está consumindo ali diferentes capitais, capital intelectual das pessoas, de diferentes capitais tecnológicos e o capital natural, que é a natureza, né? Mas como que então ela consome esses inputs para produzir algo, para servir algo, dependendo da organização. Só que o que ela tem é como se ela tivesse uma obrigação de devolver aquilo. E como ela devolve aquilo? Ela devolve entregando algo para a sociedade. Então, como eu te disse, né, empresas de papel e celulose, empresas de mobilidade, de educação, como que em cada nicho ela consegue promover essa mudança, né? Não, perfeito. Eu tenho uma visão que, primeiramente, falar do Sistema B, são apoiadores do Conversas Sustentáveis. A gente tem, para quem quiser conhecer mais o Sistema B e não conhece, a gente tem dentro da plataforma lá um webinar que eles produziram, explicando sobre o Sistema B, como é que eles também enxergam, e também tem um podcast também que está disponível para quem quiser conhecer mais, e eu considero super importante. Mas, assim, a gente trazendo essa
dessa visão, assim, de retribuir, eu costumo dizer, teve uma vez, foi no podcast, eu não vou saber exatamente quem me disse, mas ele disse assim, nenhuma empresa de sucesso é constituída sem pessoas de sucesso. E então tu precisa de pessoas para o teu negócio ser bem sucedido, tu tem que saber valorizar o capital humano, e a empresa, quando tu cria algo, justamente, tu acaba consumindo o que está no capital intelectual, diversas coisas, e como é que tu traz isso? Porque, assim, eu tenho uma premissa que, como é que eram as métricas de negócio, né? Quem acompanha aqui o podcast já sabe de cor salteado, eu sempre falo isso. Nos anos 50, 70, qual era a premissa de negócios? Produzir, produzir, produzir. Escala, 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 escala. 50, 70. Produção, produção, produção. 70 a 90 era produção, mas eu preciso entregar qualidade também. Produção, qualidade, produção, qualidade, produção, qualidade. De 90 a 2000 ali, 2010, produção, qualidade e o cliente no centro. E agora a gente está vivendo uma época que, beleza, eu preciso ter tudo isso, mas eu preciso me preocupar com o meu entorno, eu preciso me preocupar com o que está acontecendo, quais são as externalidades, quais são os impactos, seja ambiental, seja social. Eu não posso mais produzir a qualquer jeito, a qualquer custo. E a gente hoje tem um grande canal que é a internet. Então hoje, se tu faz alguma coisa, é muito fácil de tu ser exposto. A gente lida com a área de investimento, a gente está trazendo uma área nova dentro do Conversas Sustentáveis para essa parte de funding, e hoje os bens intangíveis já contam mais do que os bens tangíveis. Então, assim, a tua reputação é muito importante para o teu crescimento, né, para criar pessoas, né? Nossa, perfeito. Adorei sua fala, muito bom. É isso mesmo. Então, assim, a gente está olhando um novo mercado que eu digo para as pessoas, e aí traz um pouco até na visão, depois eu vou compartilhar contigo aquele material que eu te falei do pessoal do debate dos fundos, que era justamente isso, né? O investidor, que eles não vão mais entrar em impacto, daí, porque o investidor quer o retorno, só que é diferente. Antigamente, tu investia, e eu concordo, assim, a pessoa investia e ela queria o retorno financeiro, ponto. Hoje, beleza, eu quero o retorno financeiro, mas eu não quero mais em detrimento de qualquer coisa. Exato. Antes, assim, beleza, eu posso ter numa mina de carvão. Ok, mas hoje tu já pesa, quantas pessoas morrem em mina? Quantas são impactadas? Coisas que tu não quer mais carregar dentro de ti um apoio, de repente, a certas questões. E na tua visão, como é que a gente pode trabalhar isso de uma maneira madura? Porque, assim, eu ainda percebo que tem esse receio, e principalmente a gente vive uma questão política, né? Tudo, isso aqui é uma agenda política, isso aqui não sei o quê. E eu digo para as pessoas, cara, tá acima de política. Eu falo, cara, tá acima do que tu acredita, tá acima disso. E falo assim, como oportunidade de negócio também, eu digo para as empresas, tu pode te posicionar em algo que ainda tá devagar e obviamente daqui a pouco, principalmente num país como o nosso, no Brasil, vai ser uma premissa também tão forte como já é na Europa, né? Exatamente. O setor financeiro, ele liderou por muitos anos, né, essa transformação. Então, muita mudança foi feita em diversas organizações por essa liderança do setor financeiro de um pedido por mais transparência, por mais accountability, de tudo de toda a agenda de sustentabilidade dessas empresas, né? Eu fico muito feliz e muito positiva quando eu vejo o continente europeu com tantas novas regulamentações de transparência, de mensuração de impacto, né? Eu fiquei um pouco chateada recentemente que soltaram pacotes que reduziram o nível de abrangência dessas novas regulamentações, mas elas continuam existindo, então eu vejo que a gente conseguiria vencer muito mais essa barreira
se a gente tivesse ali um impulsionamento de novas normas e regulamentações, né? Porque eu acho que isso aceleraria muito a agenda, toda essa transformação, né? Recentemente, por toda essa questão política, infelizmente, eu vi alguns pacotes não caindo, não deixando de existir, mas sendo reduzidos e enxugados, né? Então, diminuindo um pouco ali a extensão dessas regulamentações, então, algumas empresas e setores ficando de fora, mas eu juro que eu vejo isso como não assim, eu vejo isso de forma positiva, eu olho para isso de forma positiva, porque os impactos, a crise climática está aí, entre outras crises sociais. Eu acho muito difícil essa transformação paralisar, acabar, porque a gente vai precisar dela. Então, claro que eu queria que essas novas regulamentações tivessem uma velocidade muito mais rápida, para que essa transformação fosse muito mais veloz, claro, porque eu acho que essas pressões externas, como o setor financeiro fez, né, ele liderou isso, eu acho que isso é muito importante para a velocidade da agenda, da velocidade da transformação, mas essa desaceleração que eu vi nesse ano, né, com algumas regulamentações ali reduzindo sua ampliação, eu não vejo ela como assim, eu não vejo ela como permanente, eu vejo que é temporário, porque os impactos estão aí, né? E a crise financeira está aí. Então, hoje, uma variável ambiental, ela impacta diretamente no seu retorno financeiro. Quando a gente olha para riscos climáticos, são riscos financeiros. Então, eu vejo que, sim, perdemos velocidade um pouco esse ano, mas eu acho que isso não é para sempre, assim. Eu acho que ela precisa ser trabalhada, seja por bem ou por mal, sabe? Porque vai mexer no bolso, já está mexendo no bolso, já está mexendo nos PIBs, então eu não vejo como não olhar para ela, né? Perfeito. E vamos supor assim que tu pudesse agora, claro, tu falou um pouco, mas assim, o que a Lívia faria assim para que a sustentabilidade fosse mais entendida, acho, no Brasil? Como é que tu trabalharia isso? Eu vou te dizer que eu comecei na parte de educação porque a gente é o comércio sustentável. Daí, quando eu saí do setor de energia, a gente tinha um fundo lá conosco, e aí fui convidado a assumir em São Paulo. Na época, eu não queria me mudar para São Paulo, e foi onde eu comecei a tocar o comércio sustentável. Falei, pô, tinha umas propostas para tornar executivo no setor de energia aqui no Rio Grande do Sul, e eu falei, pô, eu gosto dessa área de educação, eu vou arriscar aqui. E aí eu comecei o Conversas Sustentáveis para ser uma edtech para as empresas, inicialmente. E aí eu vi que a educação sobre sustentabilidade, ela é um legalzismo. Todo mundo acha legal, dá tapinha nas tuas costas, mas ninguém quer pagar por isso. E aí eu fiquei, pô, mas é um tempo... Porque assim, não adianta a gente falar de inovação, de uma série de outras coisas, se tu não entende a premissa básica, se tu não entende por que tu tem que olhar para a sustentabilidade, porque se os teus colaboradores, eles não sabem o que separar o lixo, basicamente, vamos falar num termo mais, um jargão popular, separar o lixo, então, assim, e o meu foco era a questão de educação, mas eu acho que a gente deveria olhar muito essa questão de advocacy, questão de poder público, que tenham ações mais fortes. Como é que tu enxerga essa parte da sustentabilidade do futuro e o pô, se fosse tu, por onde tu começaria? Eu acho que, por exemplo, o papel do profissional de sustentabilidade que trabalha liderando a área de sustentabilidade em organizações, ele tem o papel de colocar aquilo no mesmo patamar dos indicadores financeiros. Então, é você brigar para que a área de sustentabilidade, toda geração de valor que é feita, se torne métricas com a mesma importância das métricas financeiras, né? Então, você estava falando do seu papel como educador, né? Eu acho que é importantíssimo, porque eu sempre falo que as deficiências que a gente vive hoje são frutos fruto da educação ambiental, que foi um grande gap nos anos 70 e 80, né? Então, eu vejo que atacar a educação, ela é muito importante para o futuro da sustentabilidade, e dentro aqui do meu ecossistema, eu vejo que eu posso contribuir para essa transição sustentável, né, orientando o modelo de negócio nessa transformação, ou seja, pessoal, toda decisão
dentro de uma organização, não importa o nível dela, a gente tem que sempre considerar essas variáveis ambientais e sociais, ou seja, ela tem que ter o mesmo peso, né? Então, esse é o papel do profissional de sustentabilidade, como ele pode mensurar o máximo possível, até coisas intangíveis, tem muita coisa que a gente tem dificuldade de tangibilizar em sustentabilidade, mas como que ele pode monetizar e trazer números, dados, para que as decisões, para que o que ele está gerando ali de impacto tenha o mesmo peso das métricas financeiras, né? Então, acho que a minha contribuição no tema sustentabilidade como um todo, né, como é a sua pergunta, eu acho que a minha contribuição é educando cada modelo de negócio a fugir daquele modelo que ele foi treinado para, né? Todas as empresas, quando elas foram moldadas, todo negócio, ela foi moldada para gerar lucro, como você disse, em detrimento de qualquer outra variável. Pouquíssimos negócios já nasceram com essa essência de considerar ali no mesmo patamar. Então, o meu papel nesse tema é educar os diferentes modelos de negócio para essa transformação, guiar esse pessoal, guiar essas organizações, todo esse board de executivos, né? E você com esse papel tão importante de trabalhar na educação para que os futuros líderes de diferentes negócios, eles têm esse gap educacional, assim como existem vários gaps educacionais em diversas instâncias, né? Não só dos profissionais que ocupam cadeiras importantes, ou seja, da sociedade como um todo, né? Decisões diárias em qualquer instância trazem impactos negativos. Então, acho que cada um tem a sua contribuição e a minha, como profissional, liderando uma área, eu acho que é essa, assim, trazer o mesmo peso para a mesa, sabe? Perfeito. Lívia, a gente está indo para o final aqui. E infelizmente o Spotify, ele já nos apontou que a parte de cultura e educação, eles acabam, não é o que mais retém. E aí a gente tem as nossas dinâmicas aqui, que é para a gente fechar. Essas dinâmicas, elas são bem interessantes, porque ela vai muito mais na pessoa física do que propriamente na área profissional da Lívia e tudo mais. E são perguntas mais objetivas, mas com certeza tu pode dar a tua aprofundada também e a tua visão. Para ti, o Brasil, de uma maneira geral, ele precisa mais de... Olha, como profissional de sustentabilidade, eu diria de novas regulamentações e fiscalizações, para que a gente acelere essa agenda. Peraí que eu estou anotando. Perfeito. O que tu indicaria para a galera aqui que está nos ouvindo aprender mais, buscar? O que seria algo que tu... Tá. Olha, teve um filme que me impactou muito, de 2022, não é velho, em português é Não Olhe para Cima. Não sei se você já... sim. Por que são duas coisas que me chamaram muita atenção? É a sociedade não preocupada com todo esse desequilíbrio, essa não sustentabilidade, né? E ao mesmo tempo uma líder mulher falando, levantando a pauta, o quanto a voz dela não era importante frente a uma voz masculina, ou seja, ela descobriu o problema e não conseguia ali ter relevância. Então, esse filme, ele traz grandes marcos para quem trabalha com a pauta de sustentabilidade, ou seja, uma sociedade que ainda não tem a educação, não se importa sobre o tema. Não tem maturidade, às vezes. Não tem maturidade, e mulheres líderes, o quanto elas ainda têm dificuldades em levar a pauta para frente, né? Então, me chamou muita atenção. Perfeito. Agora sobre teu passado, presente e futuro. Que ensinamento do teu passado, seja uma dificuldade que tu teve ou algo que te marcou, que tu carrega contigo até os dias de hoje? Tá. Olha, acho que passado, como aprendizado, o poder das relações, das conexões humanas. Todos os projetos que trouxeram muito ganhos, ou todas as dificuldades na minha carreira foram resolvidas e muito bem trabalhadas
com conexões com importantes profissionais e importantes pessoas. Então, eu levo muito isso para a minha vida e para a minha carreira. Eu sempre tive a sorte de trabalhar com pessoas que, que não necessariamente eram engajadas com a agenda, mas que elas eram conexões que tinha ali conexão de propósito, de valores, e que deixava tudo mais fácil e um caminho muito mais prazeroso para ser trabalhado e vencido, né? Então, o poder das conexões das relações humanas, acho que é a chave para qualquer sucesso, assim, em qualquer jornada. Você ter Bacana. boas pessoas ao seu lado, né? Sim, para te acompanhar. Eu concordo 100% também. Um bom time, um bom líder, acho que essas pessoas te ajudam a vencer esses obstáculos. Perfeito. Presente, o que tem te inspirado mais para levantar da cama todo dia? Acho que a grande desigualdade e as questões ambientais que a gente vive hoje, eu sou uma pessoa indignada com o que a gente vive hoje. Acho que essa indignação, acho que ela é o combustível para estar. Indignação para fazer uma mudança. É isso. Eu totalmente indignada com o que a gente vive hoje. Acho que é o combustível do meu presente atual. E futuro? O que tu Olha, acredita que vai, assim, que tu quando quer, que tu te imagina? Quando eu vi o relatório, é uma coisa muito recente, teve o lançamento do relatório do Fórum Econômico Mundial, do futuro do emprego, e quando eu vi que os green jobs estavam ali ocupando os primeiros lugares ao lado de profissionais de tecnologia, eu falei, meu Deus do céu, será que... Eu fiquei muito empolgada. Eu sei que tem todo esse contexto político que a gente está vivendo agora, algumas regulamentações ali sendo um pouco ali modificadas, mas ler um relatório de peso como esse e olhar para o futuro, para essas pesquisas de futuro de empregos e ver que os green jobs estão sendo tão visados no futuro, entre diferentes, tá? Eu falo aqui educadores, profissionais que conduzem áreas, etc. Todo mundo que está ali trabalhando na pauta. Isso me chama muita atenção, isso me dá muito gás, porque eu vejo, gente, acho que a gente realmente vai ter o espaço que a gente merece tanto, né, nessa transformação. Muito bom, muito bom. E agora tem uma pergunta que o convidado passado ele deixa para o convidado da frente. Então, assim, no último episódio eu gravei com a Thay. Não foi ao ar, esse episódio vai segunda-feira ao ar, com a Thay, que é diretora de comunicação e sustentabilidade do grupo da Vulcabras. Qual é a transformação que você está fazendo hoje que vai impactar o futuro? Olha, eu acho que é muito do que eu trouxe aqui, acho que é o meu papel atuante nessa jornada, não só guiando o negócio que eu estou representando hoje, mas também guiando profissionais e pessoas, sabe? Porque um negócio, ele reúne temporariamente pessoas, essas pessoas podem transitar por diferentes espaços, né? Então, profissionais entram, saem de empresas, e eu acho que o profissional que passa por essa agenda, que é a nossa agenda, que é o nosso trabalho, eu acho que ele sempre sai transformado. Eu busco sempre vender, né, passar essa jornada para ele, o papel dele na jornada de sustentabilidade, o quanto que ele o quanto que ele representa no todo, a cooperação dele, o quanto que é importante. Então, eu diria que, respondendo a sua pergunta, eu diria que o, o quanto que eu influencio e engajo diferentes profissionais que passam pela minha trajetória, né? Então, eu acho que ele consegue, eu espero que essas pessoas, esses profissionais saiam transformados e levem o que aprenderam nessas jornadas de sustentabilidade para as outras organizações, e que lá ele possa encontrar outro profissional de sustentabilidade que também vai agregar outro aspecto, né, para ele. Perfeito. E qual pergunta que tu vai deixar para o próximo convidado ou convidada de um setor que tu também ainda não sabe? Agora, vamos pensar. A gente não, a gente acabou não explorando sobre cadeia de valor, mas ela assim, para mim ela é muito importante. O que eu acho que é legal de deixar aqui, né? Existem várias
técnicas, ferramentas para você engajar a sua cadeia de valor. Tanto a cadeia ali no início, quanto no final, né? O up e o downstream. Quais são as melhores, assim, quais são as ferramentas e técnicas que esse profissional ele utiliza para fazer esse engajamento que é tão difícil, assim, é uma coisa que foge um pouco das nossas alçadas, quais são as melhores técnicas que ele conhece, já trabalhou, para estar ali trazendo toda essa agenda para a cadeia de valor? Como que ele pode influenciar positivamente, sabe? Perfeito, baita pergunta. Que é um dos grandes desafios que a gente vem conversando com as Nossa, empresas. muito. É um desafio, assim, tremendo de fazer, porque é difícil, quanto maior a tua operação, mais difícil é de tu fazer esse processo também, então... E ao mesmo tempo que tem uma cobrança maior e é mais difícil de engajar, então isso é uma baita pergunta e eu saberia responder com alguns parceiros nossos que a gente tem feito algumas coisas, mas vou deixar para o próximo convidado. Legal, show. Show. Lívia, quero te agradecer o teu tempo por a gente ter batido esse papo. A ideia é justamente a gente falar um pouco da sustentabilidade e quero que tu deixe os teus contatos também para quem quiser te achar, quer bater um papo, quer entender um pouco mais dos processos. Como é que te acha? Claro, acho que vou deixar meu LinkedIn aqui, acho que podem me chamar por lá, está como Lívia Frizeira, com S, e aí a gente pode bater um super papo e continuar as nossas conversas. Show de bola. Pessoal que ficou com a gente até o final, Conversas Sustentáveis em todas as redes, e para participar da comunidade, que é inteiramente gratuita, é comunidadecs.club. Lá você vai encontrar diversos executivos, empresários, investidores do meio da sustentabilidade e a gente fazer essa troca e aprender mais uns com os outros. Tá certo? Muito obrigado, Lívia. Muito obrigado pelo teu tempo. E, pessoal, nos vemos na próxima semana. Valeu!